Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero começar o estudo da última porção da Torá, do primeiro livro da Torá, que é Bereshit, e a porção é Vayeri. E como já fiz em dezenas de outros vídeos, eu quero começar fazendo a vocês duas perguntas. Se pudéssemos olhar para o futuro e descobrir quando acontecerão os principais eventos da nossa vida, o que nós faríamos com essa informação? Nós gostaríamos de saber, você gostaria de saber, se pudesse determinar a data exata em que você vai se casar, em que você vai ter filhos, em que você vai morrer, de que forma essas informações afetariam você? Eu sou da opinião, conversando com algumas pessoas aqui, fiz essa pergunta durante o dia de hoje, enquanto trabalhava, que a maioria das pessoas prefere viver com a incerteza do que ter que enfrentar uma certeza desagradável. Porque é óbvio que o roteiro das nossas vidas certamente não será exatamente aquele que nós traçamos na nossa mente. Contudo, na porção semanal da Torá que estudamos essa semana, nós vamos encontrar uma visão oposta a essa ideia. O momento da morte de nosso patriarca Jacó Avinu se aproxima, ele chama seus filhos, o velho patriarca chama seus filhos até a sua cabeceira. Ele pretende reunir os filhos e revelar com os poderes de inspiração divina que são próprios de um profeta da magnitude dele, o momento em que vai ocorrer o fim dos dias. Ele vê o longo exílio do nosso povo em um futuro muito distante, mas ele também vê a chegada do fim dos dias. Ele sabe quando o último dos nossos exílios vai terminar. E Jacó Avinu é um profeta que vê milhares de anos adiante. E ele tenta revelar o fim da história aos seus filhos. Mas, no momento em que ele vai revelar, que ele reúne os filhos, o Espírito Divino parte dele e a sua visão a respeito da era messiânica se desvanece. A maior visão profética de toda a história humana não é revelada e muitas perguntas surgem imediatamente. Por que Jacó Avinu queria dizer a seus filhos o momento em que chegaria o fim do exílio do nosso povo, se nós sabemos que esse momento levaria milhares de anos? Porque do momento da morte dele até os dias de hoje já se passaram mais de 3.000 anos. Isso desanimaria, desencorajaria ou não seus filhos esse longo espaço de tempo? E, sobretudo, nada que o nosso patriarca fazia era desprovido de propósito. Tudo tem um propósito na atividade dos patriarcas. Qual era o propósito que Jacó Avinu tinha ao contar a seus filhos a sua visão a respeito do fim do exílio do povo judeu? E por que Hashem não permitiu que ele fizesse? Porque é evidente que quando o Espírito Divino saiu de Jacó Avinu e se desvaneceu a visão profética, foi porque Hashem não queria permitir que Jacó Avinu revelasse os seus filhos. Nossos sábios nos ensinam, nos dizem que Jacó Avinu não pretendia revelar o dia em que o Mashiach se revelará ao mundo. Não era isso que ele pretendia revelar aos seus filhos, mas apenas dar um vislumbre do que esperar no fim dos dias. O mundo futuro, com todas as emanações da divina providência, da presença divina no mundo, esse mundo perfeito de que os profetas nos falam com harmonia, com paz, com conhecimento ilimitado, com discernimento transcendente. Era essa visão que Jacó Avinu queria transmitir aos seus filhos, e o objetivo era imprimir uma imagem na mente deles para que eles não sucumbissem a todas as adversidades e ao desespero próprio dos inúmeros momentos de tribulação que o nosso povo viveria, assim também como as futuras gerações, porque essa visão seria uma visão que reverberaria ao longo de milhares de anos na mente de cada judeu. Mas Hashem não permitiu. Jacó era um pai amoroso, era um pai generoso, e ele queria dar esse presente aos seus filhos, mas isso terminaria por privar de seus filhos uma recompensa incomensurável. E vocês devem imaginar por quê. Se o nosso povo visse uma imagem clara, uma imagem profética das recompensas reservadas ao nosso povo no futuro,
eles não fariam, ou seja, nós não teríamos feito essa caminhada de mais de 3.000 anos, senão para o nosso próprio benefício. E nós devemos cumprir a Torá, nós devemos servir a Hashem por amor a Ele, como a expressão da nossa fé, e não pela certeza do que acontecerá no futuro. Nossa lealdade ao Criador deve ser testada mesmo nos piores momentos. E que outro povo viveu momentos tão difíceis como o nosso? E eu não me refiro apenas ao Holocausto, né, mas aos pogroms, à Inquisição Espanhola e, enfim, toda a perseguição no mundo árabe, tudo o que acontece até os dias de hoje, quando os cidadãos de Israel são assassinados pelo terrorismo palestino. Nossa expressão de fé nos trará uma recompensa ainda maior e ela será proporcionalmente abundante ao amor que nós dedicarmos no serviço a Hashem. Eu gosto muito de uma metáfora que ajuda a entender com muita claridade as razões pelas quais o Criador não permitiu que Jacó Avinu revelasse seus filhos. Uma mãe chama seus 2 filhos e presenteia eles um quebra-cabeças. Eles recebem o mesmo quebra-cabeças. E depois de um longo tempo, a mãe vai em direção a esses filhos verificar se eles conseguiram efetivamente concluir esse trabalho, esse jogo, né, tão lúdico, tão divertido que é a montagem do quebra-cabeças. E quando ela se aproxima dos filhos, o mais novo se levanta com quebra-cabeças na mão, orgulhoso, entusiasmado, dizendo: mãe, eu quero que você moldure, eu quero que você faça um quadro do quebra-cabeças. Ele realmente estava muito animado pelo fato de ter conseguido concluir. Mas o outro filho, o irmão, também havia concluído o serviço, mas ele não demonstrava a mesma empolgação. Ele não estava tão animado. E a mãe, percebendo, pergunta a ele: você não quer que eu coloque o seu também no quadro? Não quer que eu moldure também o seu quebra-cabeças que você concluiu com tanto trabalho? E o menino diz: não, isso aqui não é grande coisa. Não é necessário você moldurar. E a mãe, evidentemente, não consegue entender a atitude do segundo filho, que demonstra que não teve por essa atividade grande apreço. E ela pergunta então ao menino: por que você não quer que eu emoldure o seu quebra-cabeças concluído assim como o de seu irmão? Veja, mãe, meu irmão está tão animado assim, que quando ele começou a montar o quebra-cabeças, ele não olhou a imagem final na tampa da caixa. Mas eu olhei, eu sabia qual era a imagem final que se formaria no quebra-cabeças. Para mim não foi difícil montar, eu já sabia qual era o resultado final. Todos nós enfrentamos desânimos e desesperança ao longo das nossas vidas e nós não podemos ver a mão oculta de Hashem no mundo, porque ele não está revelado, mas é na escuridão que nós vamos enfrentar as dificuldades e expressar a nossa fidelidade ao Criador, que nós vamos servir a Hashem para, ao final, receber como recompensa o maior de todos os prêmios, um abraço amoroso de Akadosh Baruch Hu, meus amigos. Vai!